Existe um tipo de mãe que não celebra as conquistas da filha. Ao contrário, ela as observa com ressentimento, desejando secretamente ocupar aquele lugar. A psicologia chama isso de narcisismo parental, um transtorno onde a mãe enxerga a filha não como indivíduo, mas como extensão de si mesma, ou pior, como rival. No interior do Paraná, na pacata cidade de Apucarana, uma jovem mulher construiu sua vida com trabalho e dedicação. Casou-se cedo, tornou-se mãe aos 16 anos e lutava diariamente para sustentar sua família, trabalhando no comércio local enquanto equilibrava as responsabilidades do lar. Mas alguém muito próximo cobiçava tudo aquilo que ela tinha: seu marido, sua casa, sua filha, sua vida. Na madrugada de 9 de maio de 2013, Jéssica Carline Ananias da Costa, de 23 anos, perdeu a vida de forma brutal dentro de sua própria residência. 25 golpes de faca encerraram sua existência enquanto ela tentava desesperadamente se proteger no banheiro de sua casa. Quando as autoridades policiais desvendaram quem estava por trás do crime, a comunidade inteira entrou em choque. A arquiteta do assassinato não era uma desconhecida. Não era uma rival qualquer. Era Célia Forte, a própria mãe de Jéssica, que durante anos manteve um relacionamento clandestino com o genro e, quando a situação fugiu de seu controle, decidiu que a melhor solução seria eliminar a filha. Esta é uma história real sobre os limites obscuros da inveja, da obsessão e da traição dentro do núcleo familiar. Uma narrativa que nos obriga a questionar até onde pode ir a distorção do amor materno, quando contaminado pelo egoísmo e pelo narcisismo. Prepare-se, pois os detalhes deste caso desafiam qualquer compreensão lógica sobre o que significa ser mãe. Apucarana é uma cidade de porte médio localizada no norte do estado do Paraná, a aproximadamente 360 quilômetros da capital Curitiba. Com cerca de 120 mil habitantes na época dos acontecimentos, a cidade é conhecida por sua forte economia, baseada na indústria de confecções e móveis. As ruas arborizadas, as praças bem cuidadas e o ritmo de vida tranquilo fazem de Apucarana o típico retrato do interior brasileiro, onde todos se conhecem e as famílias mantêm vínculos próximos por gerações. Foi nesse cenário aparentemente pacífico que, no ano de 2007, duas famílias amigas viram seus destinos se entrelaçarem de forma trágica. Célia Forte e Hamilton Ananias eram um casal estabelecido na cidade com 2 filhos. Jéssica Carline, então com 15 anos, e Renan, alguns anos mais novo. Célia trabalhava no lar e Hamilton tinha ocupação na área comercial. A família vivia modestamente, mas com dignidade, em um bairro residencial da cidade. Através da amizade entre as famílias, Jéssica conheceu Bruno José da Costa, um rapaz de 19 anos que cursava direito em uma faculdade particular da região. Bruno era filho único de uma família de classe média, e seus pais nutriam grandes expectativas sobre seu futuro profissional. O jovem era considerado educado, ambicioso e de boa índole pelos vizinhos e conhecidos. O romance entre Jéssica e Bruno floresceu rapidamente naquele ano de 2007. Ela, uma adolescente de olhos sonhadores e sorriso tímido, via naquele rapaz mais velho a possibilidade de construir uma vida diferente. Ele, por sua vez, encontrou em Jéssica uma companheira dócil e dedicada. As famílias aprovaram o namoro desde o início, especialmente porque se conheciam e confiavam umas nas outras. Os meses passaram em encontros no centro da cidade, idas ao cinema, caminhadas pelas praças de Apucarana. Jéssica estava em seus últimos anos escolares, dividindo-se entre os estudos e os momentos com o namorado. Bruno frequentava a faculdade durante o período noturno e fazia alguns trabalhos esporádicos na área jurídica durante o dia, auxiliando escritórios locais com pesquisas e organização de documentos. Mas em 2008, menos de um ano após o início do namoro, uma notícia transformaria completamente a trajetória daqueles 2 jovens. Jéssica estava grávida. Ela tinha apenas 16 anos. A descoberta da gravidez gerou reações mistas em ambas as famílias. Por um lado, havia a preocupação natural com a idade de Jéssica
e o futuro incerto que se desenhava. Por outro, especialmente Célia, demonstrou um entusiasmo surpreendente com a notícia. Ela imediatamente assumiu uma postura protetora, dizendo que ajudaria em tudo que fosse necessário e que aquela criança seria muito amada. Com a gravidez confirmada e avançando, Bruno e Jéssica decidiram oficializar a união. Não houve cerimônia elaborada, apenas o registro em cartório estabelecendo a união estável entre eles. E foi nesse momento que Célia fez um gesto que, na época, foi interpretado como extrema generosidade materna. Ela ofereceu ao jovem casal uma pequena casa que possuía, localizada exatamente ao lado de sua própria residência. A casa era simples, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Nada luxuoso, mas suficiente para um casal jovem começar sua vida. A proximidade com a residência de Célia, separadas apenas por um muro baixo e um pequeno portão, permitiria que a mãe ajudasse a filha com o bebê que estava a caminho. No final de 2008, nasceu a filha de Jéssica e Bruno. A menina chegou saudável, com olhos escuros como os da mãe e cabelos castanhos. Foi recebida com festa pela família toda, especialmente por Célia, que desde os primeiros dias demonstrou uma conexão intensa com a neta. Hamilton, o pai de Jéssica, também se mostrou orgulhoso, embora mais discreto em suas demonstrações de afeto. Com a chegada do bebê, estabeleceu-se uma rotina que parecia funcionar perfeitamente para todos. Jéssica, determinada a contribuir financeiramente, conseguiu seu primeiro emprego formal aos 17 anos em um supermercado local. Ela trabalhava no caixa, de segunda a sábado, em turnos que começavam bem cedo pela manhã e se estendiam até o meio da tarde. Como o horário de trabalho de Jéssica era integral e Bruno ainda estava na faculdade, Célia naturalmente assumiu a responsabilidade de cuidar da neta. Todas as manhãs, por volta das 6 horas, Jéssica atravessava o pequeno portão entre as casas, entregava a bebê nos braços da mãe e partia para o trabalho. Célia então passava todo o dia com a criança, alimentando-a, trocando fraldas, ninando, brincando. Bruno, por sua vez, dividia seu tempo entre as aulas noturnas na faculdade e alguns trabalhos esporádicos durante o dia. Ele ajudava em escritórios de advocacia, fazia pesquisas jurídicas, organizava documentos, mas a verdade é que sua contribuição financeira era irregular e insuficiente para sustentar a família. O salário de Jéssica, modesto como era, acabava sendo a principal fonte de renda do casal. Durante o primeiro ano de vida da criança, aquela configuração familiar parecia harmoniosa vista de fora. Vizinhos comentavam sobre como Célia era uma avó dedicada, sempre impecavelmente vestida quando buscava a neta pela manhã. Jéssica era vista como uma jovem esforçada, que mesmo tão nova não se acomodou e foi trabalhar para ajudar no sustento da filha. Bruno era o estudante universitário que equilibrava estudos e paternidade, mas por trás daquela aparente normalidade, pequenas rachaduras começavam a surgir. Jéssica passava a maior parte do dia longe de casa, trabalhando para pagar as contas. Bruno estava frequentemente em casa, estudando ou fazendo trabalhos no computador, e Célia atravessava aquele portão todos os dias, passando longas horas na casa da filha, cuidando da neta enquanto o genro estava ali, tão próximo. Era o ano de 2009, e aquela convivência cotidiana estava prestes a dar origem a algo que ninguém poderia imaginar. Os olhares começariam a mudar, as conversas ficariam mais longas, e uma atração proibida emergiria entre a sogra de 48 anos e o genro de 21, plantando as sementes de uma tragédia que culminaria 4 anos depois. Mas naquele momento, enquanto Jéssica trabalhava honestamente acreditando estar construindo um futuro para sua família, ela não fazia ideia de que as 2 pessoas em quem mais confiava já começavam a traí-la da forma mais cruel possível. O ano de 2009 trouxe mudanças sutis, mas significativas, na dinâmica daquela família em Apucarana. Mudanças que inicialmente passaram despercebidas por Jéssica, mas que não escaparam completamente aos olhos de alguns familiares mais atentos. Célia Forte, aos 48 anos, era uma mulher que sempre cuidou de sua aparência, mas nunca de forma excessiva. Usava roupas simples, maquiagem discreta,
Mantinha o cabelo bem cuidado. Era o padrão esperado de uma mãe de família de classe média no interior do Paraná. Mas algo começou a mudar naquele ano. De repente, Célia passou a se arrumar de maneira diferente. As roupas ficaram mais justas, mais modernas, com decotes mais pronunciados. A maquiagem se tornou mais elaborada, com sombras nos olhos e batons em tons vibrantes. O cabelo, antes preso em coques práticos, agora era solto e modelado com mais cuidado. Ela começou a usar perfumes mais marcantes. Joias que antes ficavam guardadas, a Milton. Seu marido chegou a comentar sobre a mudança, fazendo algum elogio descontraído sobre a esposa estar se cuidando mais. Célia sorria e respondia que estava se sentindo melhor, que toda mulher merece se valorizar. Ele não viu motivos para suspeitar de nada, além de uma renovação de autoestima. O que a Milton não percebia era que aquela transformação tinha um destinatário específico. E esse destinatário atravessava o portão todos os dias. Mora a apenas alguns metros de distância. Bruno José da Costa tinha 21 anos em 2009. Era um homem jovem, cursando o 3º ano de Direito, com ambições profissionais e uma vida aparentemente estruturada ao lado de Jéssica e da filha pequena. Mas a rotina doméstica, a responsabilidade precoce da paternidade e um casamento iniciado por circunstâncias pouco românticas começavam a pesar sobre ele. A convivência diária com Célia criou uma proximidade perigosa. Enquanto Jéssica passava 8, 9 horas por dia no supermercado, Bruno e Célia dividiam o mesmo espaço quase todos os dias. Ela chegava cedo com a neta, preparava mamadeiras, trocava fraldas, organizava a casa. Ele estava ali, estudando na mesa da sala, usando o computador, circulando pela cozinha. As conversas começaram inocentemente. Célia perguntava sobre a faculdade, demonstrava interesse pelos estudos dele. Elogiava sua inteligência e ambição. Bruno, lisonjeado pela atenção, passou a compartilhar mais sobre sua vida, seus planos futuros, suas frustrações com a dificuldade de equilibrar estudo, trabalho esporádico e família. Com o tempo, aquelas conversas se tornaram mais pessoais, mais íntimas. Célia começou a tocar levemente no braço de Bruno quando conversavam, a rir mais alto de suas piadas, a buscar seu olhar com mais frequência. Ele, inicialmente desconfortável, começou a retribuir os olhares. A atração foi crescendo gradualmente, alimentada pela proximidade constante e pelo segredo implícito que começava a se formar entre eles. Foi em meados de 2009, aproximadamente 6 meses após aquela nova dinâmica ter começado, que a linha foi cruzada. Não há registros precisos de quando exatamente o primeiro beijo aconteceu, ou a primeira vez que se tocaram de forma inadequada. Mas testemunhos posteriores indicam que, por volta do 2º semestre daquele ano, Célia e Bruno já mantinham um relacionamento sexual ativo. E onde aconteciam esses encontros? O mais perturbador é que ocorriam no próprio lar de Jéssica. Enquanto a jovem trabalhava arduamente no supermercado, sua mãe e seu marido se encontravam na casa que deveria ser um santuário familiar. Usavam o sofá da sala, usavam o quarto do casal, usavam a própria cama onde Jéssica dormia todas as noites. A frieza dessa escolha revela muito sobre a psicologia dos envolvidos. Não havia apenas desejo sexual ali. Havia também um elemento de transgressão, de profanação daquele espaço que pertencia a Jéssica. Para Célia, usar a cama da filha tinha um significado simbólico. Ela estava literalmente tomando o lugar da filha. Mas os encontros não se limitavam à casa. Apucarana possui diversos estabelecimentos de hospedagem, incluindo motéis mais discretos nas áreas periféricas da cidade. Bruno e Célia começaram a frequentar um motel específico, conhecido na região por sua discrição e por atender uma clientela que valoriza a privacidade. Eles iam juntos pelo menos uma vez por semana, sempre nos horários em que Jéssica estava trabalhando. Surge aqui uma questão perturbadora, que nunca foi completamente esclarecida. O que acontecia com a bebê, que na época tinha cerca de 1 ano de idade? Célia estava supostamente cuidando da neta quando esses encontros ocorriam. Algumas teorias sugerem que eles levavam a criança junto
e a deixavam dormindo no carro durante os encontros, o que seria um ato de extrema negligência. Outras fontes sugerem que ocasionalmente deixavam a bebê com alguma vizinha sob pretextos falsos. A verdade é que esse aspecto permanece como uma das muitas lacunas obscuras dessa história. O relacionamento clandestino se intensificou ao longo dos meses seguintes. Bruno e Célia começaram a trocar mensagens por telefone, usando aplicativos de comunicação que permitiam conversas mais privadas. As mensagens variavam desde declarações românticas até conteúdos explicitamente sexuais, onde descreviam os encontros que tinham tido ou planejavam os próximos. Em algumas dessas mensagens, descobertas posteriormente pela polícia, Célia chamava Bruno de amor da minha vida e meu príncipe. Ele respondia com: você é a mulher que eu sempre quis e nunca senti isso por ninguém. Havia também mensagens onde planejavam os encontros. Amanhã ela vai trabalhar até às 3. Podemos nos encontrar no lugar de sempre às 10. Ou consegui inventar uma desculpa para o Hamilton. Podemos passar a tarde juntos. A audácia dos dois aumentava progressivamente. Houve ocasiões em que Bruno e Célia trocaram olhares e toques discretos durante almoços de família, quando todos estavam reunidos. Em festas e comemorações, eles arranjavam maneiras de ficar alguns momentos a sós, escondidos dos demais. E Jéssica, a jovem esposa, estava completamente alheia ao que acontecia bem debaixo de seu nariz. Ela trabalhava 6 dias por semana, chegava em casa cansada, cuidava da filha nas poucas horas que tinha disponível e tentava manter a casa organizada. Confiava plenamente em sua mãe, que sempre fora sua referência de apoio e cuidado. Confiava em seu marido, pai de sua filha, com quem havia construído uma vida mesmo tão jovem. Mas pequenos sinais começaram a surgir. Bruno se tornou cada vez mais distante emocionalmente. Evitava contato físico com Jéssica. Arranjava desculpas quando ela buscava intimidade. Estava sempre ao telefone, digitando mensagens que rapidamente apagava quando ela se aproximava. Passou a sair com mais frequência, alegando trabalhos da faculdade ou compromissos profissionais que ela nunca conseguia confirmar. Jéssica começou a questionar: onde você estava? Com quem você estava falando? Por que você está tão diferente comigo? Bruno reagia com irritação, acusando-a de ser ciumenta, controladora, de não confiar nele. Invertia a situação, fazendo com que ela se sentisse culpada por duvidar dele. Esse padrão psicológico é conhecido como gaslighting, uma forma de manipulação emocional onde a vítima é levada a questionar sua própria percepção da realidade. Bruno usava essa tática sempre que Jéssica demonstrava suspeitas, fazendo-a acreditar que o problema estava em sua cabeça, não no comportamento dele. No início de 2010, após meses de relacionamento extraconjugal, Célia tomou uma decisão drástica. Anunciou para a família que estava se separando de Hamilton. A notícia caiu como uma bomba. O casal estava junto há mais de 20 anos. Tinha 2 filhos. Uma vida construída. Qual seria o motivo dessa separação repentina? Célia alegou incompatibilidade. Disse que havia crescido como pessoa e que precisava de novos rumos em sua vida. Hamilton ficou devastado. Tentou entender. Pediu para que reconsiderassem. Mas ela foi irredutível. Queria o divórcio. Jéssica, apesar de surpresa, apoiou a decisão da mãe. Afinal, se ela não estava mais feliz no casamento, talvez fosse melhor seguir em frente. O que Jéssica não sabia é que a verdadeira razão para aquele divórcio tinha nome: Bruno. Célia havia desenvolvido uma obsessão tão intensa pelo genro que já não conseguia mais manter a farsa de seu próprio casamento. Com a separação decidida, surgiu a questão de moradia. Célia precisaria sair da casa que dividia com Hamilton. Foi então que Bruno sugeriu uma solução que, aparentemente, beneficiaria a todos. Ele alugaria um apartamento maior na cidade vizinha de Arapongas, localizada a apenas 20 quilômetros de Apucarana, e toda a família moraria junta. Arapongas é uma cidade ligeiramente menor que Apucarana, com cerca de 110 mil habitantes, também com forte vocação industrial. O apartamento que Bruno conseguiu alugar ficava em um edifício modesto na região central. Tinha 3 quartos e seria perfeito para acomodar a todos.
Bruno, Jéssica e a filha em um quarto, Célia em outro e Renan. O irmão mais novo de Jéssica, que na época tinha entre 12 e 13 anos, no terceiro quarto. Para Jéssica, aquela proposta fazia sentido. Sua mãe precisava de um lugar para morar após a separação. O apartamento era maior que a casa em Apucarana, e eles economizariam com despesas dividindo tudo. Ela não conseguia enxergar que aquilo era exatamente o que Bruno e Célia queriam. Morar sob o mesmo teto, ter acesso um ao outro a qualquer momento, sem precisar atravessar portões ou inventar desculpas para se encontrarem. A mudança para Arapongas aconteceu em meados de 2010, e foi ali, naquele apartamento compartilhado, que a situação atingiu novos níveis de perversidade. Bruno e Célia agora dividiam o mesmo espaço constantemente. Ela preparava o café da manhã enquanto ele acordava. Eles assistiam televisão juntos na sala, enquanto Jéssica dava banho na filha. Cruzavam-se nos corredores, trocavam olhares, tocavam-se discretamente sempre que possível. Mas mesmo a discrição tem limites. E foi Renan, o irmão caçula de Jéssica, quem primeiro testemunhou diretamente a traição. Certa tarde, o garoto voltou para casa mais cedo do que o esperado. Ao entrar no apartamento, ouviu sons estranhos vindos do quarto onde Célia dormia. Aproximou-se, abriu a porta silenciosamente e viu sua mãe e seu cunhado em situação íntima e inequívoca. Renan ficou chocado, congelado na porta por alguns segundos, antes de sair rapidamente. Célia e Bruno perceberam que haviam sido flagrados. Mais tarde, eles abordaram o menino separadamente. Tentaram minimizar. Disseram que ele não viu direito, que estava havendo uma confusão. Mas Renan, mesmo com apenas 12 ou 13 anos, sabia exatamente o que tinha visto. O garoto se viu em uma posição impossível. Deveria contar para a irmã, deveria contar para o pai. Ele amava Jéssica, mas também tinha medo das consequências de revelar aquele segredo. Com a ingenuidade e o medo típicos de sua idade, Renan escolheu guardar aquilo para si, pelo menos por enquanto. Mas houve um momento em que o garoto confrontou Bruno diretamente. Segundo relatos posteriores, Renan disse ao cunhado algo como: "Você precisa escolher com quem vai ficar. Isso que vocês estão fazendo não está certo." Bruno, ao invés de negar ou se justificar, apenas pediu que ele mantivesse silêncio e não contasse nada para Jéssica ou Hamilton. Enquanto isso, Jéssica continuava sua rotina exaustiva. Agora trabalhava em Arapongas. Havia conseguido transferência para uma filial do supermercado. Acordava cedo, arrumava a filha, entregava nos cuidados da mãe, ia trabalhar, voltava no final da tarde, preparava jantar, cuidava da casa. Estava cada vez mais cansada, cada vez mais estressada. E foi nesse período que Jéssica começou a ganhar peso significativamente. A jovem que aos 16 anos era esbelta e delicada, agora aos 18, 19 anos, estava visivelmente acima do peso. O ganho de peso era uma manifestação física de seu sofrimento emocional. Ela sentia que algo estava errado em seu casamento, mas não conseguia identificar o que. Bruno estava cada vez mais frio, mais distante, mais ausente emocionalmente. Jéssica comia por ansiedade, por frustração, por solidão, e quanto mais engordava, mais insegura ficava. Mais se questionava sobre por que o marido não a procurava mais. Era um ciclo vicioso de sofrimento. Em suas conversas com a mãe, Jéssica desabafava sobre suas suspeitas de traição. Dizia que sentia que Bruno estava interessado em outra pessoa, que ele não a tratava mais como antes, que evitava a intimidade com ela. E qual era a resposta de Célia, a pessoa que deveria confortá-la e protegê-la? Célia culpava a própria filha. Dizia que Jéssica havia engordado demais, que não se cuidava mais, que qualquer homem perderia o interesse em uma mulher que se deixa desleixar dessa forma. Acrescentava que se Bruno realmente estivesse traindo, a culpa era de Jéssica por não ter sido capaz de mantê-lo interessado. Imagine a crueldade dessa situação. A mulher que estava roubando o marido da filha, que estava sendo a causa direta do sofrimento dela, ainda por cima a culpava por essa mesma situação. Era uma forma de abuso psicológico profunda
destruindo a autoestima de Jéssica, enquanto simultaneamente perpetuava a traição. O relacionamento entre Bruno e Célia seguiu dessa forma por aproximadamente 2 anos. De 2009, quando começou, até o final de 2011, eles mantiveram aquele triângulo doentio, sempre às custas de Jéssica, sempre enganando e manipulando a jovem que confiava em ambos. Mas no final de 2011, algo mudou. Bruno começou a ter o que ele mesmo descreveria depois como crises de consciência. Talvez o peso da culpa tenha finalmente começado a afetá-lo. Talvez a realidade do que estava fazendo tenha se tornado insuportável. Ele passou a questionar Célia sobre a moralidade de seus atos, dizendo que aquilo não era justo com Jéssica, que eles precisavam parar. Célia não gostou dessas hesitações. Ela havia investido 2 anos naquele relacionamento. Havia destruído seu próprio casamento por causa dele. Havia organizado toda a sua vida em torno daquela paixão obsessiva. Não estava disposta a desistir facilmente. Mas Bruno, pelo menos temporariamente, foi firme em sua decisão. Ele anunciou que sairia do apartamento em Arapongas e voltaria para Apucarana, para a casa que ainda mantinha lá. Precisava de espaço, precisava repensar sua vida. Precisava se afastar daquela situação insustentável. A decisão de Bruno desencadeou uma série de mudanças. Célia, percebendo que estava perdendo o controle da situação, também decidiu voltar para Apucarana. E surpreendentemente tomou uma atitude ainda mais drástica. Procurou Hamilton e propôs uma reconciliação. Hamilton, que nunca havia deixado de amar a esposa e que sofrera profundamente com a separação, aceitou sem hesitar. Ele não fazia ideia dos verdadeiros motivos da separação. Ainda acreditava na versão de Célia sobre incompatibilidades e crescimento pessoal. Para ele, aquela reconciliação era uma segunda chance para o casamento. Uma oportunidade de reconstruir a família. Célia voltou para casa com Hamilton e Renan. Bruno voltou para sua antiga residência em Apucarana. Jéssica ficou sozinha com a filha no apartamento de Arapongas. Finalmente, pela primeira vez em anos, os 3 estavam separados, vivendo em espaços diferentes. Aquela ruptura durou aproximadamente 1 mês e meio, talvez 2 meses no máximo. E foi durante esse período que Jéssica, vivendo sozinha, começou a refletir mais profundamente sobre tudo que havia acontecido. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar em sua mente, mas ela ainda não conseguia visualizar o quadro completo. O que Jéssica não sabia é que aquela separação era apenas temporária. Célia não conseguiria ficar longe de Bruno por muito tempo. E Bruno, apesar de suas crises de consciência, ainda estava emocional e psicologicamente dependente daquela mulher mais velha que o manipulava há anos. Seria apenas uma questão de tempo até que eles retomassem o contato. E quando isso acontecesse, a história tomaria um rumo ainda mais sombrio, caminhando inexoravelmente em direção à tragédia final. Após conhecer tudo isso, como você avalia a situação até agora? Uma jovem trabalhadora sendo traída pelo marido e pela própria mãe, sendo culpabilizada pelo sofrimento que outros causavam a ela. Deixe sua opinião nos comentários. Perfeito. Vou prosseguir para o capítulo 3. Capítulo 3. O recomeço envenenado-a. Separação entre Bruno e Célia durou pouco mais de 6 semanas. Para ela, aquele período foi um tormento. Não apenas pela ausência do homem por quem havia desenvolvido uma obsessão, mas principalmente pela perda de acesso à neta, que havia se tornado uma parte central de sua vida nos últimos anos. Jéssica, ainda machucada pelo comportamento distante do marido e sem saber dos verdadeiros motivos, havia tomado uma decisão firme. Enquanto Bruno não esclarecesse o que estava acontecendo e não demonstrasse real comprometimento com a família, ela não permitiria que a mãe tivesse contato regular com a menina. Não era uma punição consciente a Célia, mas sim uma forma de Jéssica proteger a si mesma emocionalmente, reduzindo o contato com todos enquanto processava sua dor. Para Célia, aquilo era insuportável. A criança que ela havia cuidado desde o nascimento, que considerava quase como uma filha, estava agora fora de seu alcance. E foi justamente esse sofrimento
que a levou a tomar uma atitude que mudaria definitivamente o curso dos acontecimentos. Em meados de janeiro de 2012, Célia ligou para Bruno em seu local de trabalho. Ele estava fazendo um estágio em um escritório de advocacia em Apucarana, auxiliando com questões burocráticas e atendimento a clientes. O celular tocou durante o expediente, e quando viu o nome dela na tela, Bruno hesitou antes de atender. "Precisamos conversar", disse Célia do outro lado da linha. Sua voz era suave, mas carregada de uma urgência que ele conhecia bem. "Eu sinto falta de você. Sinto falta da nossa neta. Não consigo viver assim." Bruno tentou manter a firmeza que havia demonstrado ao romper o relacionamento semanas antes. "Célia, a gente já conversou sobre isso. O que estávamos fazendo era errado. Eu sou casado com sua filha. Mas você não ama ela", respondeu Célia com uma certeza perturbadora. "Você nunca amou. Você está comigo porque nos escolhemos, porque o que sentimos é real. Jéssica vai entender eventualmente. Ela vai superar." A conversa se estendeu por vários minutos. Célia usou todos os recursos emocionais que havia desenvolvido ao longo dos 2 anos de relacionamento. Falou sobre o amor que sentiam, sobre como eram perfeitos juntos, sobre como estavam desperdiçando uma oportunidade de serem felizes. E estrategicamente sempre mencionava a neta, lembrando Bruno de como a criança precisava da presença da avó. Bruno, que nunca foi uma pessoa de grande força emocional, começou a ceder. As semanas de separação também haviam sido difíceis para ele. Por mais que sua consciência o incomodasse, havia algo na dinâmica com Célia que o atraía de forma quase magnética. Era uma mistura de desejo sexual, de sentir-se valorizado por uma mulher mais experiente, e talvez até de um padrão psicológico, onde a transgressão em si era parte da atração. "Eu não sei. Célia", ele disse com a voz já menos firme. "É muito complicado. Como a gente voltaria a se ver? Jéssica está desconfiada. As famílias estão próximas. Você volta para ela", respondeu Célia sem hesitar. Ela já havia pensado em tudo. "Você reconquista a Jéssica. Diz que estava confuso, que passou por um momento difícil. Vocês reatam o casamento. E aí eu tenho acesso à minha neta novamente. E nós encontramos uma forma de continuar nos vendo." Era um plano cínico e calculado. Bruno voltaria para Jéssica não por amor, não por comprometimento, mas simplesmente como uma fachada que permitiria que o relacionamento ilícito continuasse. E Célia teria novamente acesso à criança que tanto amava, além de manter o amante por perto. "E se ela descobrir de novo?", perguntou Bruno. "Seremos mais cuidadosos", garantiu Célia. "Não vamos deixar rastros como antes. Seremos discretos. Isso pode funcionar, eu sei que pode." Naquele telefonema, Bruno capitulou completamente. Concordou em seguir o plano de Célia. Nas semanas seguintes, ele iniciou uma campanha de reconquista de Jéssica. Bruno começou a aparecer no apartamento onde ela morava com a filha, levando pequenos presentes, flores, demonstrando atenção que não mostrava há meses. Dizia estar arrependido de seu comportamento distante, que havia passado por uma fase difícil de estresse com a faculdade e trabalho, mas que agora estava melhor e queria reconstruir a família. Jéssica, aos 20 anos, era uma jovem que ainda amava o marido apesar de tudo. Ela queria acreditar que as coisas poderiam melhorar, que aquela fase ruim havia sido apenas um momento temporário. Quando Bruno demonstrou interesse genuíno em retomar o relacionamento, ela decidiu dar uma nova chance. Em fevereiro de 2012, Bruno voltou a morar com Jéssica e a filha. Deixaram o apartamento de Arapongas e retornaram para Apucarana, instalando-se novamente na pequena casa ao lado da residência, onde agora Célia vivia, reconciliada com Hamilton. A geografia voltava a ser a mesma de antes. As duas casas, lado a lado, separadas apenas por um portão. Bruno e Jéssica de um lado, Célia, Hamilton e Renan do outro. E com a reconciliação do casal, naturalmente Célia retomou seu papel de avó presente, voltando a cuidar da menina enquanto Jéssica trabalhava. Externamente, para qualquer observador, aquilo parecia uma família que havia superado suas dificuldades e retomado a normalidade.
Mas por trás daquela fachada, o triângulo amoroso não apenas continuava, como se tornava ainda mais perigoso justamente porque agora operava com mais cautela e premeditação. Bruno e Célia voltaram a se encontrar regularmente, mas agora com muito mais cuidado. Não deixavam mais mensagens comprometedoras nos telefones. Quando precisavam se comunicar, faziam ligações rápidas que eram imediatamente apagadas do histórico. Usavam códigos verbais quando estavam perto de outras pessoas. Os encontros no motel continuaram, mas agora com horários mais estratégicos e desculpas melhor elaboradas. Bruno dizia a Jéssica que tinha reuniões com clientes em cidades vizinhas ou que precisava comparecer à faculdade em horários incomuns para trabalhos em grupo. Célia inventava compromissos médicos, visitas a amigas, compras em outras cidades. E sim, eles voltaram a usar a casa de Jéssica para seus encontros. Sempre nos momentos em que ela estava trabalhando, sempre com a menina possivelmente presente, sendo cuidada pela avó que simultaneamente traía a mãe dela. Jéssica, por sua vez, estava em um estado emocional complexo. Por um lado, ficou feliz com a reconciliação e com o fato de Bruno estar novamente presente e atencioso. Por outro, algo no fundo de sua consciência continuava a incomodá-la. Havia uma sensação persistente de que alguma coisa não estava certa, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. O relacionamento entre Bruno e Jéssica continuava sem intimidade real. Ele arranjava desculpas constantes para evitar contato físico com a esposa. Estava cansado, tinha dor de cabeça, estava estressado com a faculdade. Jéssica tentava ser compreensiva, mas aquela rejeição constante corroía sua autoestima ainda mais. Ela voltou a desabafar com a mãe, buscando conforto e conselho. E Célia, com uma frieza impressionante, continuava sua estratégia de destruir psicologicamente a filha, enquanto mantinha o caso com o genro. Dizia a Jéssica que ela precisava se cuidar mais, emagrecer, ser mais interessante para o marido. Colocava a culpa sempre na jovem, nunca em Bruno. Os meses se passaram nessa dinâmica doentia. 2012 avançou com o triângulo amoroso operando em pleno vapor. Mas agora com todos morando novamente próximos, com a farsa de normalidade familiar completamente restabelecida aos olhos externos. Foi durante esse período que Bruno e Célia começaram a ter conversas cada vez mais perturbadoras durante seus encontros no motel. Conversas que gradualmente plantavam uma ideia terrível que começava a germinar na mente de ambos. Em suas escapadas para o litoral paranaense, onde às vezes passavam finais de semana inteiros juntos sob pretextos diversos, eles fantasiavam sobre como seria a vida se pudessem estar juntos abertamente. Célia falava sobre como seria maravilhoso se pudessem se casar, viver na mesma casa, criar a neta juntos como se fosse filha de ambos. Imagine como seria, dizia Célia enquanto caminhavam pela praia de Guaratuba em um final de tarde de 2012. Nós três, eu, você e a menina. Uma família de verdade, sem mentiras, sem nos esconder. Eu seria sua esposa, você seria meu marido, e nossa netinha seria nossa filha. Bruno ouvia, às vezes concordando, às vezes ficando em silêncio. Aquelas conversas eram perigosas porque normalizavam uma fantasia que só poderia se tornar realidade de uma forma: se Jéssica não existisse mais. No início, nenhum dos dois verbalizava essa conclusão óbvia, mas ela pairava no ar, implícita em cada conversa sobre e se pudéssemos ficar juntos? E se não houvesse obstáculos? E se fôssemos livres? Foi em fevereiro de 2013, durante uma dessas viagens ao litoral, que Célia finalmente disse em voz alta o que ambos já vinham pensando há meses. Eles estavam em um pequeno hotel em Matinhos, outra cidade litorânea do Paraná, longe de Apucarana, onde ninguém os conheceria. Bruno havia dito a Jéssica que faria um curso intensivo de final de semana, relacionado à advocacia. Célia havia dito a Hamilton que visitaria uma amiga de juventude que morava no litoral. Na verdade, passaram 4 dias juntos naquela pequena cidade praiana. Eram dias de início de fevereiro, pleno verão brasileiro, com temperaturas altas e praias lotadas de turistas.
Eles caminhavam pela orla, comiam em restaurantes de frente para o mar, passavam as tardes no quarto do hotel. Foi durante uma dessas tardes, com o som das ondas chegando pela janela aberta e a brisa marinha entrando no quarto, que Célia, deitada ao lado de Bruno, disse: "Você já pensou que poderíamos viver exatamente assim? Todos os dias, se a Jéssica não estivesse no caminho?" Bruno ficou em silêncio por um longo momento. Célia continuou: "Não estou dizendo que ela é uma má pessoa. Ela é minha filha, e eu a criei. Mas ela está entre nós. Enquanto ela existir, nós nunca poderemos ser felizes de verdade. Nunca poderemos ter a vida que merecemos." "O que você está sugerindo?" perguntou Bruno, embora já soubesse a resposta. "Estou sugerindo que pessoas morrem todos os dias", respondeu Célia calmamente, como se estivesse discutindo o clima. "Acidentes acontecem. Assaltos acontecem. Tragédias acontecem. E quando essas coisas acontecem, a vida continua para quem fica. Nós ficaríamos, eu, você e nossa menina." Aquela foi a primeira vez que o assassinato de Jéssica foi explicitamente mencionado entre eles. Bruno não respondeu imediatamente, mas também não rejeitou a ideia com o horror que seria esperado de uma pessoa normal. O fato de não ter rejeitado foi, em si, uma forma de aceitação. Nos dias seguintes daquela viagem, o assunto foi retomado várias vezes. Célia foi plantando a ideia gradualmente, testando as reações de Bruno, normalizando o impensável através da repetição. "Pensa bem", dizia ela. "Você não ama a Jéssica. Você nunca amou. Você ficou com ela porque ela engravidou, mas foi comigo que você escolheu estar. Você está desperdiçando sua juventude preso em um casamento sem amor. E eu estou desperdiçando meus melhores anos fingindo um casamento com o Hamilton quando o homem que realmente amo é você." Célia usava todos os artifícios de manipulação psicológica que havia desenvolvido ao longo dos anos. Ela romantizava o relacionamento deles, pintava Jéssica como um obstáculo, ao invés de uma vítima, e gradualmente construía uma narrativa onde eliminar a jovem não era um crime monstruoso, mas sim uma solução necessária para um problema complexo. Bruno, que nunca foi uma pessoa de grande força moral ou convicções éticas sólidas, começou a ser convencido. O fato de estar apaixonado por Célia, ou pelo menos intensamente dependente dela emocionalmente, tornava-o vulnerável à manipulação. Quando retornaram daquela viagem, a semente estava plantada. Nos meses seguintes, fevereiro, março e abril de 2013, a ideia foi sendo refinada em conversas sussurradas durante encontros no motel, em ligações rápidas e codificadas, em olhares trocados durante almoços de família. Eles começaram a discutir não mais se fariam, mas como fariam. Célia, com sua mente calculista, começou a elaborar um plano. Precisaria parecer um crime comum, algo que não levantasse suspeitas imediatas sobre Bruno. Um assalto que terminasse mal, um latrocínio, algo que fosse plausível. "Vocês sempre vão ao Paraguai comprar coisas para revender", observou Célia em uma de suas conversas. O casal de fato tinha esse hábito. Atravessando a fronteira para a cidade de Ciudad del Este, onde compravam roupas, eletrônicos e outros produtos mais baratos para depois revender em Apucarana, complementando a renda familiar. "Se acontecesse algo durante uma dessas viagens", continuou Célia, "seria completamente plausível. Todo mundo sabe que aquela região tem criminalidade, assaltos são comuns. Ninguém questionaria." Bruno ouvia, cada vez mais envolvido no planejamento. O que inicialmente parecia uma fantasia impossível, começava a tomar forma de plano concreto. Ele chegou a sugerir que precisariam de uma terceira pessoa, alguém que pudesse ser apontado como o executor, para que ele próprio não ficasse diretamente envolvido. Foi assim que, em algum momento de abril de 2013, Bruno entrou em contato com um conhecido da região, um homem chamado Bruno Albino. Não está claro exatamente como eles se conheciam, ou por que Bruno da Costa achou que Albino seria receptivo a participar de um assassinato, mas o contato foi feito. As peças estavam sendo posicionadas no tabuleiro, o plano estava sendo elaborado, e Jéssica, completamente alheia a tudo isso, continuava sua vida trabalhando duro no supermercado, cuidando da filha,
tentando manter seu casamento funcionando, sem imaginar que as duas pessoas em quem mais confiava estavam planejando tirar sua vida. Abril de 2013 chegava ao fim. Maio estava chegando. E com maio chegaria o Dia das Mães, uma data que teria um significado terrivelmente irônico no contexto desta história. O plano estava pronto. Faltava apenas a execução. Maio começou como qualquer outro mês em Apucarana. As temperaturas começavam a cair com a aproximação do inverno paranaense. As manhãs ficavam mais frescas e as tardes perdiam aquele calor intenso do verão. Para a maioria das famílias da cidade, maio significava principalmente uma coisa: o Dia das Mães. Celebrado no segundo domingo do mês, para Jéssica Carline, aquele seria seu último Dia das Mães. Ela tinha 23 anos. Uma filha de 4 anos que amava intensamente, e absolutamente nenhuma ideia de que sua própria mãe estava planejando assassiná-la. Os primeiros dias de maio transcorreram normalmente. Jéssica mantinha sua rotina de sempre: acordar cedo, preparar a filha, deixá-la com Célia, ir trabalhar no supermercado, voltar no final da tarde, preparar o jantar, cuidar da casa, dormir exausta para repetir tudo no dia seguinte. Bruno também seguia sua rotina, dividindo-se entre o estágio no escritório de advocacia e as aulas na faculdade. Mas por baixo daquela aparência de normalidade, ele estava cada vez mais ansioso. O plano estava traçado. A data estava se aproximando, e a realidade do que estavam prestes a fazer começava a pesar sobre ele. Célia, por outro lado, parecia completamente calma. Ela continuava sua vida como se nada estivesse acontecendo, cuidando da neta com dedicação, preparando refeições para a família, conversando normalmente com todos. Sua capacidade de dissimulação era impressionante, revelando uma frieza psicológica que poucos conseguem manter diante de um crime premeditado. O Dia das Mães de 2013 caiu em 12 de maio, um domingo. Mas antes dessa data chegar, houve um evento na escola da menina que merece ser mencionado por sua carga emocional perturbadora. Na sexta-feira anterior ao Dia das Mães, dia 10 de maio, a escola onde a filha de Jéssica estudava organizou uma pequena apresentação comemorativa. As crianças cantariam músicas, entregariam cartões feitos manualmente para as mães e haveria um momento de confraternização entre familiares e professores. Jéssica conseguiu sair do trabalho mais cedo naquele dia para comparecer à apresentação. Ela estava radiante, usando um vestido simples mas arrumado, com o cabelo preso e uma maquiagem leve. Apesar de todos os seus problemas, de toda a insegurança e do peso que havia ganho nos últimos anos, naquele momento ela era simplesmente uma mãe orgulhosa indo assistir à apresentação da filha. Célia também estava lá, é claro. Como avó presente e participativa, ela não perderia aquele evento. As duas, mãe e filha, sentaram-se juntas no pequeno auditório da escola, conversando animadamente enquanto esperavam o início da apresentação. Há uma fotografia daquele dia, tirada por uma das professoras, e que circulou posteriormente na mídia, quando o caso ganhou notoriedade. Na imagem, Jéssica está sentada com a filha no colo, sorrindo para a câmera. Ao seu lado, Célia também sorri, com uma das mãos no ombro da filha em um gesto que parece carinhoso. Ninguém que olhasse aquela fotografia poderia imaginar que, apenas 3 dias depois, uma daquelas mulheres estaria morta e a outra seria sua assassina. A apresentação foi emocionante, como costumam ser esses eventos escolares. As crianças cantaram músicas sobre o amor materno, recitaram pequenos poemas, entregaram os cartões que haviam feito. Quando chegou a vez da filha de Jéssica, a menina correu em direção à mãe com um cartão decorado com colagens e desenhos infantis. Dentro, com a caligrafia trêmula de uma criança de 4 anos, estava escrito: "Eu amo você, mamãe." Jéssica abraçou a filha com força, com lágrimas nos olhos. Célia observava a cena, também emocionada aparentemente. Mas o que se passava em sua mente naquele momento permanece um mistério perturbador. Como uma pessoa pode planejar friamente matar a própria filha
enquanto participa de momentos tão íntimos e emocionais. Após a apresentação, as três foram tomar um sorvete juntas. Caminharam pelas ruas do centro de Apucarana. Entraram em uma sorveteria conhecida. Escolheram seus sabores favoritos. A menina estava feliz, pulando e falando sem parar sobre a apresentação. Jéssica e Célia conversavam, riam, pareciam uma mãe e filha com um relacionamento saudável e amoroso. Quando se despediram naquela tarde, com Célia retornando para sua casa e Jéssica levando a filha para casa, elas trocaram um abraço. "Te amo, mãe", disse Jéssica. "Também te amo, minha filha", respondeu Célia. Aquele seria o último abraço entre elas. O final de semana do Dia das Mães transcorreu normalmente. No domingo 12 de maio, houve um almoço em família na casa de Hamilton e Célia. Jéssica, Bruno e a menina estiveram presentes, assim como Renan. Foi uma celebração simples, com comida caseira, bolo, refrigerante. Jéssica deu um presente modesto para a mãe, algum item de perfumaria ou acessório que havia comprado com seu salário do supermercado. Durante aquele almoço, Bruno e Célia mal trocaram olhares. Eles haviam combinado previamente que precisavam ser extremamente discretos nos dias anteriores ao crime, para não levantar qualquer suspeita posteriormente. Comportaram-se como genro e sogra normais, educados mas distantes, sem qualquer indicação do relacionamento que mantinham ou do plano que haviam arquitetado. Após o Dia das Mães, a semana seguinte começou. Segunda-feira, 13 de maio. Terça-feira, 14. Quarta-feira, 15. Jéssica trabalhava, cuidava da casa, cuidava da filha. Bruno fingia normalidade enquanto internamente se preparava para o que estava por vir. Célia mantinha sua rotina de avó dedicada, mas por trás dessa normalidade superficial, os preparativos finais estavam sendo feitos. Bruno confirmou os últimos detalhes com Bruno Albino, o homem que havia concordado em participar do crime. O plano era o seguinte: na madrugada de quinta-feira, dia 9 de maio... Espere, há aqui uma inconsistência nas datas. Deixe-me corrigir. Na verdade, analisando a cronologia, o crime ocorreu na madrugada entre 8 e 9 de maio, antes do Dia das Mães, não depois. A apresentação escolar foi na terça-feira anterior, dia 7 de maio. O Dia das Mães seria domingo 12 de maio, mas Jéssica não chegaria a vê-lo. Refazendo a cronologia corretamente, a primeira semana de maio transcorreu normalmente. Na terça-feira, dia 7, houve a apresentação escolar com a emocionante homenagem ao Dia das Mães que se aproximava. Na quarta-feira, dia 8 de maio, foi um dia de trabalho normal para Jéssica. Ela não sabia que seria seu último dia de vida. Naquela quarta-feira, Jéssica acordou por volta das 6 da manhã. Preparou o café, arrumou a filha. Atravessou o portão para deixar a menina com Célia como fazia todos os dias. Despediu-se da mãe com um beijo, como sempre. Célia segurou a neta nos braços e acenou para a filha que partia para o trabalho. Jéssica trabalhou seu turno completo no supermercado. Passou o dia no caixa, atendendo clientes, registrando compras, sorrindo educadamente mesmo quando estava cansada. Era apenas mais um dia de trabalho, idêntico a centenas de outros. No final da tarde, por volta das 5 horas, Jéssica encerrou seu expediente e voltou para casa. Buscou a filha na casa de Célia. Agradeceu à mãe como sempre fazia e retornou para sua residência ao lado. Bruno chegou em casa um pouco mais tarde, por volta das 7 da noite. Ele parecia tenso, mais calado que o normal. Jéssica percebeu, mas atribuiu ao estresse da faculdade ou do trabalho. Ela preparou o jantar, algo simples. Arroz, feijão, um pouco de carne e salada. Comeram em silêncio, com a televisão ligada ao fundo. Após o jantar, Jéssica deu banho na filha, colocou o pijama, escovou os dentes da menina. Bruno ficou na sala, aparentemente assistindo televisão. Mas, na verdade, seu coração batia acelerado. Ele sabia o que estava por vir naquela madrugada. Por volta das 8:30 da noite, algo incomum aconteceu. Bruno sugeriu que levassem a menina para dormir na casa de Célia. Ele disse algo sobre estar cansado, sobre querer dormir cedo, sobre dar uma folga para Jéssica também. A sugestão era estranha porque a criança normalmente dormia em sua própria casa,
Mas Jéssica não viu mal nisso. Às vezes a menina dormia com os avós mesmo. Jéssica pegou a filha já de pijama, embrulhada em um cobertor, e atravessou o portão para a casa ao lado. Célia estava esperando, como se já soubesse que eles viriam. Recebeu a neta nos braços, desejou boa noite a Jéssica e a jovem retornou para casa. Esse detalhe é crucial. A criança foi retirada da casa antes do crime. Isso não foi coincidência. Foi planejado meticulosamente por Bruno e Célia, para que a menina não presenciasse o assassinato da mãe. Pelo menos nisso eles demonstraram algum resquício de humanidade, protegendo a criança do trauma de testemunhar aquela violência. Jéssica e Bruno se prepararam para dormir. Ela colocou uma camisola simples, escovou os dentes, lavou o rosto. Deitou-se na cama por volta das 9h30, 10 horas da noite. Bruno também se deitou ao seu lado, mas não tinha intenção alguma de dormir. Jéssica adormeceu rapidamente, exausta de mais um dia de trabalho. Seu sono era profundo, o sono de quem trabalha duro e cuida de uma casa e de uma filha. Ela não fazia ideia de que aquelas seriam suas últimas horas de vida. Bruno permaneceu acordado, deitado ao lado da esposa, no escuro. Seu celular estava no silencioso, mas ele o checava constantemente. Estava esperando uma mensagem, um sinal de Bruno Albino confirmando que estava a caminho. As horas passaram lentamente. 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã. Bruno permanecia ali, acordado, o coração disparado, suando frio. Ao seu lado, Jéssica dormia tranquilamente, completamente vulnerável, completamente confiante. Por volta de 1h30 da madrugada, o celular de Bruno vibrou. Era uma mensagem curta. Estou chegando. Era Albino confirmando sua chegada à região. Mas algo deu errado. Albino não conseguiu chegar ao local combinado. Ou teve medo, ou mudou de ideia no último momento. Os registros posteriores nunca esclareceram completamente o que aconteceu. Mas o fato é que o comparsa não apareceu. Bruno esperou mais um pouco. 2 horas da manhã. Albino não vinha. O plano estava comprometido. Mas ao invés de desistir, ao invés de ver aquilo como um sinal para reconsiderar o que estava prestes a fazer, Bruno tomou uma decisão terrível. Faria sozinho. Por volta das 2h15 da madrugada, Jéssica acordou. Talvez precisasse ir ao banheiro, ou apenas acordou naturalmente. Ela se levantou, ainda meio sonolenta, e percebeu que Bruno estava acordado. Você não está dormindo? Perguntou ela com a voz pastosa de sono. Não consigo dormir, respondeu Bruno. Jéssica foi até o banheiro. Quando retornou, ao invés de voltar para a cama imediatamente, ela fez um comentário que seria o estopim para o que aconteceria a seguir. Você anda tão estranho ultimamente, disse ela. Sempre distraído, sempre tenso. Tem alguma coisa acontecendo? Você está tendo caso com alguém? Com aquelas prostitutas que você tanto gosta? A palavra prostitutas saiu de sua boca sem que ela soubesse o quão próxima estava da verdade. Jéssica não sabia que a prostituta em questão era sua própria mãe. Mas aquela acusação naquele momento foi demais para Bruno. Algo se rompeu dentro dele. Talvez fosse a tensão acumulada das últimas horas esperando sozinho no escuro. Talvez fosse a frustração com o plano que havia falhado. Talvez fosse simplesmente o fato de estar sendo confrontado por alguém que ele pretendia matar de qualquer forma. Bruno se levantou abruptamente da cama. Jéssica, percebendo que algo estava errado, deu um passo para trás. O que foi? Perguntou assustada. Sem responder, Bruno foi até a cozinha. Abriu uma gaveta onde guardavam as facas. Pegou uma faca de cozinha com lâmina de aproximadamente 20 centímetros, o tipo usado para cortar carne. Retornou para o quarto onde Jéssica estava. Quando ela viu o marido voltando com a faca na mão, o terror tomou conta dela. Bruno, o que você vai fazer? O que está acontecendo? Sua voz estava carregada de medo, de incompreensão. Ele avançou em sua direção. Jéssica tentou correr, mas na pequena casa não havia para onde ir. Bruno a alcançou e desferiu o primeiro golpe. A lâmina penetrou nas costas de Jéssica, que gritou de dor e terror. Por favor, não. Bruno, eu sou sua esposa. Sou mãe da sua filha. Ela suplicava enquanto tentava se defender com as mãos. Mas Bruno não parou.
Ele continuou atacando, golpe após golpe, com uma violência que parecia desproporcional para alguém que teoricamente não tinha nada contra aquela mulher, além de querer se livrar dela. Eram golpes carregados de raiva, de frustração, de anos de mentiras e traições. Jéssica conseguiu se desvencilhar momentaneamente e correu em direção ao banheiro. Era o único cômodo com porta que poderia trancar. Ela entrou. Tentou fechar a porta, mas Bruno já estava atrás dela. Ele forçou a entrada, e o massacre continuou dentro daquele espaço pequeno e fechado. Os golpes se sucediam. 10, 15, 20. Jéssica caiu no chão do banheiro, o sangue espalhando-se pelo piso frio. Ela ainda tentava se proteger com os braços, mas suas forças se esvaíam rapidamente. As súplicas diminuíam, transformando-se em gemidos de dor, até que finalmente silenciaram completamente. 25 facadas. Foi o número que a perícia identificaria depois. 25 golpes para acabar com a vida de uma jovem de 23 anos que trabalhava honestamente, cuidava de sua filha e cujo único erro foi confiar nas pessoas erradas. Jéssica Carline. Ananias da Costa morreu no chão do banheiro de sua casa, nas primeiras horas da madrugada de 9 de maio de 2013. Ela não chegaria a celebrar o Dia das Mães, que estava a apenas 3 dias de distância. Sua filha de 4 anos se tornaria órfã de mãe, sem sequer entender completamente o que havia acontecido. Quando o último golpe foi desferido e o corpo de Jéssica parou de se mover, Bruno finalmente parou. Ele ficou ali, ofegante, coberto de sangue, olhando para o que havia feito. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas lentamente a realidade começava a se impor. Ele havia acabado de assassinar brutalmente sua esposa, mas não havia tempo para arrependimentos ou reflexões morais. O plano precisava continuar. Bruno precisava encenar o latrocínio que ele e Célia haviam planejado para justificar o crime. Ele deixou o corpo de Jéssica no banheiro e foi até o quarto. Revirou gavetas, espalhou roupas pelo chão, abriu o guarda-roupa e jogou objetos para fora. Tudo para simular que ladrões haviam procurado por valores. Pegou alguns objetos de pouco valor. Um relógio velho, alguns CDs, pequenos itens que poderiam ter sido roubados. Em seguida, a parte mais bizarra da encenação. Bruno precisava fazer parecer que ele também havia sido vítima dos supostos assaltantes. Ele pegou um rolo de fita adesiva que havia na casa e amarrou frouxamente seus próprios pulsos. Depois deitou-se no chão da sala, próximo à porta de entrada, na posição em que um refém, amarrado pelos bandidos, poderia ter sido deixado. Mas havia um problema com essa encenação. Ela era grotescamente amadora e cheia de inconsistências, que qualquer investigador minimamente experiente identificaria em segundos por volta das 3h30, 4 horas da manhã. Bruno começou a gritar por socorro. Ajuda! Me ajudem! Ladrões! Assassinaram minha esposa! Seus gritos acordaram os vizinhos, incluindo naturalmente Hamilton e Célia na casa ao lado. Hamilton foi o primeiro a chegar. Ele atravessou rapidamente o portão entre as casas e encontrou o genro no chão, aparentemente amarrado, gritando que havia sido assaltado. Enquanto Hamilton desamarrava Bruno, Célia também chegou, fazendo exatamente o papel que havia ensaiado em sua mente. A mãe, desesperada e chocada. Onde está a Jéssica? Gritou Célia. O que aconteceu com minha filha? Bruno, entre soluços e gritos, indicou o banheiro. Eles mataram ela. Os ladrões mataram ela. Hamilton correu até o banheiro. A cena que encontrou ali era de horror absoluto. Sua filha, sua Jéssica, estava caída no chão em uma poça de sangue, com múltiplos ferimentos por todo o corpo. Ele se ajoelhou ao lado dela, tocou seu pescoço procurando por pulso, mas não havia nada. Ela estava morta. O grito de Hamilton ao constatar a morte da filha acordou toda a vizinhança. Em poucos minutos, várias pessoas se aglomeravam na porta da casa, querendo entender o que havia acontecido. Alguém ligou para a polícia e para o serviço de emergência médica. Célia, seguindo seu roteiro cuidadosamente planejado, entrou na casa gritando e chorando. Minha filha! Mataram minha filha! Ela tentou ir até o banheiro,
Mas Hamilton a impediu, dizendo que não deveria ver aquela cena. Célia então se deixou cair no chão da sala, chorando convulsivamente, sendo amparada por vizinhas que haviam chegado para ajudar. Sua atuação era perfeita. Cada lágrima, cada grito de desespero, cada tremor em sua voz parecia genuíno. Se havia alguma culpa ou remorso em sua consciência naquele momento, ela o escondia perfeitamente por trás da máscara de mãe enlutada. A polícia chegou aproximadamente 15 minutos depois do primeiro chamado. Era uma viatura da polícia militar, que fazia patrulha noturna na região. Os policiais entraram na casa, avaliaram a cena, isolaram o local e acionaram a polícia civil para assumir a investigação de homicídio. Bruno mantinha seu papel de vítima traumatizada. Sentado na calçada em frente à casa, com um cobertor sobre os ombros dado por algum vizinho solidário, ele repetia sua versão dos fatos para quem quisesse ouvir. Eram 2 homens encapuzados. Invadiram a casa. Queriam dinheiro. Eu tentei reagir. Eles me amarraram. Mataram minha esposa. Levaram algumas coisas. Mas os investigadores da Polícia Civil que chegaram pouco depois, experientes em cenas de crime, imediatamente perceberam inconsistências gritantes. Primeiro, não havia sinais de arrombamento. A porta da frente estava intacta. As janelas estavam inteiras. Como os supostos assaltantes teriam entrado? Bruno explicou que a porta estava destrancada. Mas qual assaltante invasor simplesmente testa maçanetas esperando encontrar uma porta aberta? E que casal deixa a porta destrancada à noite em uma cidade onde ocorrem roubos? Segundo, as amarras nos pulsos de Bruno eram ridiculamente frouxas. Qualquer pessoa minimamente treinada em conter vítimas faria amarrações muito mais apertadas. Bruno poderia ter se soltado facilmente sozinho. Terceiro, não havia sinais de que a casa havia sido realmente revistada por ladrões procurando valores. A bagunça no quarto era superficial, artificial. Gavetas haviam sido abertas e roupas jogadas no chão, mas de forma desorganizada e sem lógica. Ladrões experientes revistariam locais específicos onde valores costumam ser escondidos. Quarto, os itens supostamente roubados eram de baixo valor e fácil rastreamento. Que assaltante roubaria CDs e relógios velhos, mas deixaria para trás um notebook que estava visível sobre a mesa da sala? Quinto, e mais importante, a quantidade e o padrão dos ferimentos de Jéssica indicavam uma violência pessoal, emocional. 25 facadas não são o padrão de um assaltante tentando calar uma vítima que reagiu. São o padrão de um crime passional, de alguém que conhecia a vítima e tinha motivação pessoal para matá-la. O delegado responsável pelo caso, um homem experiente com décadas de carreira, olhou para a cena, olhou para Bruno, e em sua mente já estava praticamente certo de que estava diante do assassino. Mas precisava de provas, precisava de evidências concretas. Bruno foi levado para a delegacia para prestar depoimento formal. Célia e Hamilton também foram, embora inicialmente apenas como testemunhas e familiares da vítima. Renan, o irmão mais novo, também foi ouvido. Enquanto isso, o Instituto Médico Legal recolheu o corpo de Jéssica para a autópsia. A perícia técnica começou a trabalhar na casa, coletando evidências, tirando fotografias, analisando cada detalhe da cena do crime. No depoimento inicial, Bruno manteve sua versão. Disse que estava dormindo quando acordou com barulhos. 2 homens haviam invadido a casa. Queriam dinheiro. Jéssica tentou reagir ou gritou, e eles a mataram. Depois amarraram ele frouxamente e fugiram levando alguns objetos. Mas quando os investigadores começaram a fazer perguntas mais específicas, a história de Bruno começou a desmoronar. Ele não conseguia descrever os supostos assaltantes com precisão. Não sabia dizer exatamente como haviam entrado. Não conseguia explicar por que os ladrões teriam amarrado ele de forma tão frouxa. Não tinha explicação para o fato de terem levado itens de baixo valor, mas deixado o notebook. Os investigadores também questionaram a cronologia. A que horas você diz que os assaltantes invadiram? Por volta das 2 da manhã. E você gritou por socorro às 4 da manhã? Sim, demorei para conseguir me soltar das amarras. Mas as amarras eram tão frouxas. Você demorou 2 horas para se soltar?
Cada resposta gerava uma nova inconsistência. Bruno suava, gaguejava, tentava manter sua versão. Mas estava claro para todos na sala que ele estava mentindo. Célia também prestou depoimento. Sua performance foi impecável. Chorou copiosamente. Disse que sua filha era uma jovem trabalhadora e dedicada, que não tinha inimigos, que era incompreensível como algo assim poderia ter acontecido. Disse que confiava completamente em Bruno, que ele era um bom marido, que tinha certeza de que ele não teria nada a ver com aquilo. Mas os investigadores experientes sabem que assassinatos domésticos raramente são cometidos por estranhos. Em mais de 80% dos casos de homicídio de mulheres, o autor é o parceiro ou ex-parceiro. E neste caso específico, todas as evidências apontavam para Bruno. Ele foi detido naquela manhã de quinta-feira, 9 de maio, sob suspeita de homicídio qualificado. A notícia se espalhou rapidamente por Apucarana. Uma jovem trabalhadora assassinada brutalmente em sua própria casa, supostamente pelo próprio marido. A cidade inteira falava sobre o caso. Mas naquele momento, ninguém ainda imaginava a verdade completa. Ninguém suspeitava que por trás daquele crime havia uma conspiração muito mais sombria, envolvendo a própria mãe da vítima. Aquele segredo ainda levaria algumas semanas para vir à tona. Quando os investigadores finalmente conseguissem acessar as mensagens trocadas entre Bruno e Célia, revelando a dimensão completa da traição e do planejamento por trás daquela tragédia. Por enquanto, Jéssica Carline jazia em uma mesa do Instituto Médico Legal, seu corpo marcado por 25 facadas, enquanto sua filha de 4 anos, abrigada na casa dos avós paternos, não entendia completamente por que a mamãe não voltava para casa. Os dias que se seguiram ao assassinato de Jéssica Carline foram de intensa investigação policial e comoção na cidade de Apucarana. O caso ganhou destaque na mídia regional, com jornais e emissoras de televisão, cobrindo cada desenvolvimento das investigações. Bruno José da Costa permaneceu preso preventivamente desde o dia do crime. Nos primeiros interrogatórios, ele manteve firmemente sua versão de que havia sido vítima de um assalto que resultou no assassinato de sua esposa. Mas os investigadores não acreditavam nessa história e trabalhavam incansavelmente para reunir evidências que provassem o que já suspeitavam. Bruno era o assassino. A autópsia de Jéssica confirmou o que a cena do crime já havia indicado. Ela sofreu 25 ferimentos produzidos por instrumento perfuro-cortante, compatível com faca de cozinha. Os golpes atingiram costas, braços, mãos e tórax. Vários dos ferimentos nas mãos e antebraços eram classificados como lesões de defesa, indicando que ela tentou se proteger durante o ataque. A causa da morte foi choque hipovolêmico decorrente de hemorragia aguda. Em termos simples, ela sangrou até morrer. O laudo também indicou que os ferimentos foram produzidos com força considerável e em sequência rápida, o que descartava completamente a teoria de que teriam sido feitos por assaltantes apenas tentando silenciar uma vítima. Aquilo foi um ataque prolongado, violento, pessoal. Enquanto os laudos periciais eram produzidos, os investigadores começaram a explorar outras linhas de investigação. Eles passaram a investigar a vida pessoal do casal. Conversaram com vizinhos, colegas de trabalho de Jéssica, conhecidos da família, e foi através dessas conversas que começaram a surgir informações interessantes. Alguns vizinhos mencionaram que havia rumores de que Bruno teria um caso extraconjugal, embora ninguém soubesse especificamente com quem. Colegas do supermercado onde Jéssica trabalhava contaram que ela havia comentado sobre suspeitas de traição, que o marido estava distante e frio com ela. Algumas pessoas mencionaram que Jéssica havia engordado significativamente nos últimos anos e parecia emocionalmente fragilizada. Mas a pista mais importante veio de uma fonte inesperada. O próprio Renan, irmão de Jéssica. O garoto, agora com cerca de 14 ou 15 anos, foi ouvido novamente pelos investigadores alguns dias após o crime. Em um segundo depoimento, mais calmo e já processando melhor o choque da morte da irmã, Renan revelou algo crucial.
Anos antes, ele havia flagrado a mãe e o cunhado em situação íntima no apartamento de Arapongas. Essa revelação mudou completamente o rumo da investigação. Se havia um relacionamento extraconjugal entre Bruno e Célia, isso fornecia um motivo claro para o assassinato de Jéssica. Ela era o obstáculo para que eles pudessem ficar juntos. Os investigadores imediatamente requisitaram mandados judiciais para acessar os telefones celulares e computadores de Bruno e Célia. E foi ali, nos registros eletrônicos, que a verdade completa começou a emergir. As mensagens trocadas entre Bruno e Célia ao longo dos anos pintavam um quadro devastador. Havia centenas, talvez milhares de mensagens amorosas, mensagens sexuais explícitas, mensagens planejando encontros, mas o mais incriminador eram as mensagens dos meses anteriores ao crime, particularmente de fevereiro a abril de 2013. Em uma conversa datada de fevereiro, Célia escrevia: "Quando poderemos finalmente ficar juntos sem nos esconder?" Bruno respondia: "Eu não sei, é complicado por causa da Jéssica." E Célia: "E se ela não estivesse aqui?" Em março, as mensagens ficavam ainda mais explícitas. "Célia, você sabe o que precisa ser feito. É a única forma de termos a vida que merecemos." Bruno: "Você está falando sério?" Célia: "Completamente. Pense bem. Nós dois, a menina, podemos ser uma família." Em abril já havia discussões sobre métodos. Célia sugeria que precisava parecer um assalto. Bruno mencionava que poderia acontecer durante uma viagem ao Paraguai. Eles discutiam sobre envolver uma terceira pessoa para executar o crime. Quando os investigadores apresentaram essas mensagens para Bruno em um terceiro interrogatório, ele finalmente desmoronou. A evidência era irrefutável. Não havia como continuar negando. E talvez, após 2 semanas carregando aquele peso sozinho na prisão, ele estivesse pronto para confessar. Foi em seu terceiro depoimento formal, aproximadamente 2 semanas e meia após o crime, que Bruno José da Costa confessou tudo. E ao fazer isso, implicou completamente Célia Forte como mentora intelectual do assassinato. Segundo o depoimento de Bruno, o relacionamento com Célia começou em 2009, quando ele tinha 21 anos e ela 48. Inicialmente era apenas atração física, encontros sexuais esporádicos, mas com o tempo, Célia desenvolveu uma obsessão por ele, dizendo que estava apaixonada, que ele era o amor de sua vida, que eram feitos um para o outro. Bruno admitiu que tentou romper o relacionamento no final de 2011, sentindo culpa pelo que faziam com Jéssica. Foi quando se separaram temporariamente, mas Célia o procurou insistentemente, e ele acabou cedendo. A reconciliação com Jéssica em 2012 foi falsa, orquestrada por Célia, apenas para que ela pudesse ter acesso à neta. Sobre o planejamento do crime, Bruno confirmou que foi ideia de Célia. Durante a viagem ao litoral em fevereiro de 2013, ela sugeriu pela primeira vez que eles poderiam ficar juntos se Jéssica morresse. A princípio ele ficou chocado, mas ela foi plantando a ideia gradualmente ao longo dos meses seguintes. Bruno disse que Célia o manipulava psicologicamente, dizendo que ele estava desperdiçando sua vida em um casamento sem amor, que Jéssica nunca o faria feliz, que eles mereciam ser felizes juntos. Ela romantizava o futuro que teriam, pintava uma fantasia de família perfeita com ele, ela e a menina. Sobre a noite do crime, Bruno confessou tudo. Disse que o plano original envolvia Bruno Albino como executor, mas ele não apareceu. Célia havia sugerido que acontecesse durante uma viagem ao Paraguai, simulando um assalto na estrada, mas acabou acontecendo dentro da própria casa porque Albino falhou em comparecer e Bruno, na pressão do momento, decidiu fazer sozinho. Ele descreveu os golpes de faca, a luta no banheiro, os gritos de Jéssica pedindo clemência, e admitiu que depois tentou encenar o latrocínio, amarrando-se frouxamente e espalhando objetos pela casa. A confissão de Bruno foi devastadora não apenas pelo que revelava sobre o crime em si, mas porque expunha completamente o papel de Célia. Ele deixou claro que, embora tivesse executado fisicamente o assassinato, a idealizadora, a manipuladora, a verdadeiramente por trás de tudo era a mãe de Jéssica. Imediatamente após essa confissão, Célia Forte foi presa.
A prisão aconteceu em sua própria casa, com Hamilton e Renan presentes. Segundo testemunhas, ela reagiu com choque e indignação, gritando que era inocente, que Bruno estava mentindo, que ela jamais faria mal à própria filha. No interrogatório na delegacia, Célia negou tudo veementemente. Admitiu que teve um relacionamento com Bruno, mas disse que foi coagida por ele, que tinha medo dele, que nunca planejou assassinato algum. Disse que as mensagens foram tiradas de contexto, que Bruno estava distorcendo tudo para se livrar da culpa. Mas os investigadores não acreditaram em sua versão. As mensagens eram claras demais. O padrão de comportamento era evidente. E, além disso, havia a questão da frieza com que ela agiu após o crime, fazendo o papel de mãe enlutada, quando na verdade havia orquestrado a morte da própria filha. Quanto a Bruno Albino, o suposto comparsa que deveria ter ajudado na execução, ele também foi localizado e preso. Inicialmente negou qualquer envolvimento, mas eventualmente admitiu que Bruno da Costa havia conversado com ele sobre dar um susto em alguém, embora alegasse não saber que se tratava de um assassinato planejado. As evidências contra ele eram mais fracas que contra os outros dois, e ele seria posteriormente absolvido por falta de provas consistentes de que realmente participou do planejamento. O caso ganhou enorme repercussão nacional quando todos os detalhes vieram à tona. Jornais de todo o Brasil cobriram a história da mãe que planejou assassinar a própria filha para ficar com o genro. Programas de televisão debateram o caso. Psicólogos foram chamados para comentar sobre narcisismo materno e relações familiares disfuncionais. Em Apucarana, a comunidade estava dividida. Alguns acreditavam na culpa de ambos, Bruno e Célia. Outros achavam que Bruno estava mentindo e Célia era inocente. E, surpreendentemente, um desses que acreditava na inocência de Célia era seu próprio marido, Hamilton. Hamilton Ananias, pai de Jéssica, recusava-se a aceitar que sua esposa pudesse ter feito algo assim. Mesmo diante das evidências, mesmo com as mensagens, mesmo com a confissão detalhada de Bruno, ele insistia que Célia estava sendo injustiçada. Talvez fosse negação psicológica, a incapacidade de aceitar que a mulher com quem viveu por décadas era capaz de tamanha monstruosidade. Ou talvez Célia exercesse sobre ele o mesmo tipo de manipulação que havia exercido sobre Bruno. Renan, o filho mais novo, também surpreendentemente ficou do lado da mãe. Apesar de ter sido ele quem revelou o relacionamento extraconjugal para a polícia, ele passou a defender Célia publicamente, dizendo que ela era inocente e que Bruno havia manipulado tudo. Essa dinâmica familiar perturbadora, onde o pai e o irmão da vítima defendem a assassina, revela o poder de manipulação que Célia exercia sobre aqueles ao seu redor. Ela havia passado anos construindo uma imagem de mãe dedicada e avó amorosa, e muitos não conseguiam conciliar essa imagem com a realidade do que ela havia feito. O processo criminal avançou ao longo de 2013 e 2014. Tanto Bruno quanto Célia foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é a instância competente para julgar crimes dolosos contra a vida no Brasil. O julgamento de Bruno José da Costa aconteceu primeiro, em meados de 2014. O Ministério Público o acusou de homicídio qualificado por motivo torpe, eliminar a esposa para ficar com a amante. Mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ataque de surpresa enquanto ela dormia, e feminicídio, assassinato de mulher em contexto de violência doméstica. Durante o julgamento, Bruno manteve sua confissão, admitiu ter matado Jéssica, mas enfatizou repetidamente que foi manipulado por Célia, que ela plantou a ideia em sua cabeça, que ele nunca teria feito aquilo por conta própria. Chorou no banco dos réus, disse que se arrependia profundamente, que amava a filha e lamentava tê-la deixado órfã. A defesa de Bruno tentou argumentar que ele agiu sob forte influência emocional de Célia, que era mais velha e experiente, e que manipulou um jovem vulnerável. Mas o júri não se comoveu. As imagens da cena do crime
Os laudos descrevendo os 25 golpes de faca, o testemunho sobre os gritos de Jéssica pedindo pela vida, tudo isso pesou contra ele. Bruno José da Costa foi condenado a 23 anos de prisão em regime inicialmente fechado. A sentença foi recebida com aplausos na sala do tribunal, lotada de familiares de Jéssica, amigos, colegas de trabalho e curiosos que acompanharam o julgamento. O julgamento de Célia Forte aconteceu alguns meses depois, no final de 2014. Ela foi acusada de homicídio qualificado na modalidade de mandante, ou seja, como aquela que ordenou e planejou o crime mesmo sem executá-lo fisicamente. Durante todo o processo, Célia manteve sua versão de inocência, vestida de forma sóbria, frequentemente chorando. Ela insistia que amava sua filha, que nunca faria mal a ela, que Bruno estava mentindo para diminuir sua própria culpa. Disse que o relacionamento com Bruno existiu, mas que ele a ameaçava, a manipulava e que ela tinha medo dele. Seu advogado argumentou que as mensagens podiam ser interpretadas de múltiplas formas, que não havia prova concreta de que ela ordenou o assassinato, que o único testemunho contra ela era de um homem já condenado por homicídio, que tinha interesse em dividir a culpa. Mas a promotoria apresentou um caso sólido. Mostraram ao júri as centenas de mensagens trocadas entre Bruno e Célia ao longo dos anos. Demonstraram o padrão de manipulação dela, como ela plantou a ideia do assassinato gradualmente. Enfatizaram a frieza dela em continuar cuidando da neta, sabendo que estava planejando matar a mãe da criança. E destacaram sua atuação após o crime, fingindo ser a mãe devastada, quando na verdade era a mentora intelectual. O promotor fez um discurso final emocionado. Senhoras e senhores jurados, o amor de mãe é supostamente o amor mais puro, mais incondicional que existe. Uma mãe deveria dar a vida pela filha, não tirar a vida da filha. Célia Forte subverteu completamente esse princípio fundamental da natureza humana. Por inveja, por obsessão, por egoísmo, ela decidiu que sua filha era um obstáculo descartável. E não apenas planejou o crime, mas manipulou um homem mais jovem para executá-lo, destruindo múltiplas vidas no processo. O júri deliberou por algumas horas e retornou com o veredito. Culpada. Célia Forte foi condenada também a 23 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Quando a sentença foi lida, Célia desmoronou chorando no banco dos réus. Gritou que era injustiça, que ela era inocente, que não poderia ir para a prisão. Foi retirada da sala amparada por policiais enquanto gritava. Do lado de fora, Hamilton e Renan choravam, ainda insistindo que ela era inocente. Tanto Bruno quanto Célia entraram com recursos tentando reduzir as penas ou conseguir novo julgamento, mas os tribunais superiores mantiveram as condenações. Os dois começaram a cumprir suas sentenças em penitenciárias do estado do Paraná. Nos anos seguintes, já cumprindo pena, ambos deram algumas entrevistas para programas de televisão e documentários sobre crimes reais. Bruno mantinha essencialmente a mesma versão, que amava Célia, que foi manipulado por ela, que se arrepende profundamente. Célia continuava insistindo em sua inocência, dizendo que foi condenada injustamente. Em 2020, após cumprir cerca de 7 anos de prisão, Célia Forte conseguiu progressão para o regime semiaberto e, posteriormente, liberdade condicional, benefício previsto na lei brasileira para presos que cumprem parte da pena e demonstram bom comportamento. Ela retornou para Apucarana. E aqui vem talvez o detalhe mais perturbador de toda essa história. Hamilton, pai de Jéssica, recebeu Célia de volta. Eles reataram o relacionamento e voltaram a viver juntos. O homem cuja filha foi assassinada por conspiração da própria esposa escolheu perdoá-la e continuar o casamento. Como é possível compreender isso? Psicólogos que analisaram o caso sugerem que Hamilton pode estar em profundo estado de negação, incapaz de processar a realidade do que aconteceu. Outros sugerem que Célia exerce sobre ele um controle psicológico tão forte que ele é incapaz de romper, mesmo diante de evidências esmagadoras de sua culpa. Algumas pessoas mais cínicas sugerem que talvez Hamilton
em algum nível, compartilhasse dos sentimentos negativos de Célia em relação a Jéssica, embora não há evidência disso. Renan, o irmão mais novo, também mantém contato com a mãe. Publicamente ele defende que ela é inocente e foi injustiçada. A família, ou o que resta dela, está profundamente dividida e disfuncional. Bruno José da Costa continua preso, cumprindo sua sentença. Sua previsão de liberdade é para meados dos anos 2030, quando terá cumprido a maior parte da pena. E a criança, a filha de Jéssica e Bruno, que tinha apenas 4 anos quando perdeu a mãe de forma tão brutal. Ela foi criada pelos avós paternos, os pais de Bruno. Hoje é uma adolescente, crescendo com o peso de saber que seu pai matou sua mãe e sua avó materna planejou o crime. Não há informações públicas detalhadas sobre sua vida atual, protegida que está pelo direito à privacidade de menores, mas não é difícil imaginar as cicatrizes emocionais que carrega. Jéssica Carline Ananias da Costa está enterrada em um cemitério de Apucarana. Sua lápide tem uma foto dela sorrindo, provavelmente tirada alguns anos antes de sua morte, quando ela ainda tinha a esperança de construir uma vida feliz. Ela nunca chegou aos 24 anos. Nunca viu sua filha crescer. Nunca realizou os sonhos que certamente tinha. Sua história é um lembrete sombrio de que os maiores perigos nem sempre vêm de estranhos na rua, mas sim das pessoas mais próximas, daquelas em quem mais confiamos. Jéssica confiou no marido e na mãe, e ambos a traíram da forma mais cruel possível. O caso também levanta questões profundas sobre narcisismo parental, sobre até onde pode chegar a inveja de uma mãe em relação à filha, sobre como relacionamentos disfuncionais podem escalar para tragédias inimagináveis. Hoje, mais de uma década após o crime, o nome de Jéssica Carline é lembrado não como ela gostaria, como uma mãe amorosa, uma trabalhadora dedicada, uma jovem cheia de sonhos, mas como vítima de um dos casos mais perturbadores de traição familiar na história criminal brasileira recente. Conclusão este. Caso nos mostra até onde podem chegar a inveja, a obsessão e o narcisismo quando combinados em uma personalidade destituída de empatia e limites morais. Jéssica Carline foi vítima não apenas do marido e da mãe, mas de todos que foram coniventes, que viram sinais e não agiram, que mesmo após sua morte escolheram defender seus assassinos. Uma jovem que trabalhou duro desde adolescente, que construiu uma vida com dignidade apesar das dificuldades, que amou sua filha incondicionalmente, teve tudo arrancado dela aos 23 anos pela pessoa que deveria protegê-la acima de tudo, sua própria mãe. E você? O que pensa sobre este caso? Como você avalia a postura de Hamilton e Renan em continuar defendendo Célia mesmo diante das evidências? Você acredita que Bruno foi realmente manipulado ou era igualmente culpado? E o que você pensa sobre o sistema de justiça que permitiu que Célia saísse da prisão após apenas 7 anos? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões sobre este caso perturbador. Se este conteúdo foi relevante para você, demonstre seu apoio curtindo este vídeo. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias reais que revelam os aspectos mais sombrios da natureza humana. E ative as notificações para não perder nossos próximos casos. Logo após este vídeo, temos outra narrativa impactante aguardando por você. Casos que fazem questionar tudo o que achamos que sabemos sobre família, confiança e os limites da maldade humana. Obrigado por assistir. Até o próximo caso.